16 de agosto de 2005, 6 horas da manhã. Policiais federais fortemente armados invadiram a sede mundial em Itu, São Paulo. Os barões do segundo maior império cervejeiro do país foram levados algemados sob os flashes das câmeras durante a histórica Operação Cevada. Apenas 2 anos antes, uma nação inteira gritava um único slogan nas ruas, nas praias e nos bares: experimenta! A nova Shin havia desafiado a gigantesca Ambev, faturando bilhões de reais, empregando milhares de trabalhadores e erguendo uma rede colossal de fábricas pelo Brasil. Parecia um colosso invencível. No entanto, hoje, esse mesmo orgulho nacional foi vendido com prejuízo, dilacerado e engolido por corporações estrangeiras. Onde antes fervilhava o sonho e o suor de uma família inteira, hoje restam plantas fabris fechadas ou reestruturadas, crachás sem donos e marcas que simplesmente evaporaram das prateleiras. Como uma dinastia de 80 anos, que possuía uma receita de ouro e uma fatia gigantesca do mercado nacional, estrangulou o próprio império em menos de uma década. A verdadeira resposta não está na mudança de gosto do consumidor, nem apenas na agressividade da concorrência. Ela está escondida nas sombras de uma ganância desmedida, em um esquema colossal de sonegação de impostos e em uma guerra civil corporativa que destruiu a própria família de dentro para fora. Para compreender a magnitude de um colapso, é preciso primeiro examinar a profundidade de suas raízes. A história da Shin Cariol não começou em luxuosos escritórios na Avenida Faria Lima, nem com injeções bilionárias de capital estrangeiro. Ela nasceu do suor, da poeira e do calor implacável do interior paulista. Ano de 1939. A cidade de Itu, localizada a cerca de 100 quilômetros da capital de São Paulo, era um município pacato, conhecido por suas fazendas e por uma imigração vibrante. Foi nesse cenário de trabalho árduo e recursos limitados que Primo Schincariol, filho de imigrantes italianos, decidiu abrir uma pequena fábrica de bebidas. Inicialmente, o foco não era a cerveja, mas sim refrigerantes e xaropes. Em um galpão modesto, com maquinário rudimentar e a força dos próprios braços, Primo criava as receitas que logo se tornariam essenciais nas mesas das famílias locais. Durante décadas, a empresa operou estritamente dentro dos limites da modéstia e da cautela. O grande triunfo inicial da família não veio do malte e do lúpulo, mas do açúcar e do extrato de guaraná, com a criação da icônica Itubaína, lançada em meados do século XX. A bebida, com seu inconfundível sabor de tutti-frutti, tornou-se um sucesso estrondoso. Ela foi o motor financeiro que gerou o fluxo de caixa necessário para que a pequena fábrica familiar pudesse sonhar com voos mais altos. O cheiro doce que emanava das chaminés da fábrica, em Itu, era o cheiro do sucesso de primeira geração, constante, seguro e profundamente enraizado na comunidade. A transição para o mercado cervejeiro só ganharia força total com a chegada da segunda geração ao comando, liderada principalmente pelos irmãos Nelson e José Schincariol, a partir do final da década de 1980. Eles transformaram a operação artesanal em uma verdadeira força industrial. A cultura corporativa era o reflexo exato da dinâmica familiar. Um modelo estritamente patriarcal, onde o chão de fábrica era visto como uma extensão do quintal de casa. Nelson, conhecido por seu pulso firme e olhar clínico para os negócios, conhecia os funcionários mais antigos pelo nome. O dinheiro ganho não era desperdiçado em extravagâncias corporativas. Cada centavo de lucro retornava para a fábrica na forma de novos tanques de fermentação, caminhões de entrega e na modernização das linhas de envase. Foi sob essa gestão conservadora, mas implacavelmente focada na expansão produtiva, que a cerveja Schincariol começou a dominar o interior do Brasil. Ela rapidamente se tornou a bebida oficial do trabalhador assalariado. Era a cerveja do churrasco de domingo, do fim de expediente na oficina, da festa na praça da cidade. Custava menos que as marcas tradicionais e entregava volume. A Schincariol tornou-se uma gigante regional autossuficiente, uma máquina de fazer dinheiro que operava no silêncio e na eficiência, longe dos holofotes da mídia nacional. No entanto, junto com um formidável sucesso financeiro,
veio um estigma difícil de apagar. Nos grandes centros urbanos, nas praias cobiçadas do Rio de Janeiro e nos bares nobres de São Paulo, a Chincariol não era respeitada. Era pejorativamente chamada de cerveja de pedreiro ou injustamente associada a dores de cabeça no dia seguinte. O mercado nacional de prestígio era dominado por gigantes como Brahma e Antártica, que possuíam a distribuição de elite e as campanhas publicitárias milionárias. A família de Itu tinha dinheiro e capacidade produtiva, mas faltava-lhes o status. Eles eram os reis absolutos do interior, mas meros figurantes na capital. À medida que os anos 1990 avançavam e a virada do milênio se aproximava, a terceira geração da família começou a assumir posições de liderança no conselho. Jovens herdeiros como Adriano e Alexandre, filhos de Nelson, junto com seus primos Gilberto e José, filhos de José, trouxeram consigo uma nova e agressiva mentalidade. Eles haviam frequentado as melhores universidades, estudado modelos de negócios internacionais e não compartilhavam da paciência conservadora e discreta de seus pais e avô. Para eles, ser o rei do interior não era mais suficiente. A tensão dentro dos muros da sede, em Itu, começou a borbulhar. De um lado, a tradição de passos calculados, do outro, a ambição avassaladora de reescrever a história. O ponto de ebulição chegou quando o mercado brasileiro de bebidas sofreu um abalo sísmico sem precedentes. Em 1999, Brahma e Antártica anunciaram a megafusão que criaria a Ambev, um monstro corporativo que nascia monopolizando quase 70% do mercado nacional. Para a jovem geração Chincariol, a mensagem era letal e cristalina. Ou eles se tornavam gigantes em escala nacional, atacando as capitais, ou seriam lentamente esmagados pela nova potência. O estigma da cerveja barata tornou-se um fardo insuportável para os herdeiros. Eles decidiram que era hora de destruir a velha imagem e construir um império capaz de olhar a Ambev nos olhos, de igual para igual. Eles não queriam apenas sobreviver ou competir pelas margens. Queriam dominar o centro do palco. E para isso, sabiam que precisavam de algo muito maior do que apenas construir novos tanques de fermentação. Eles precisavam de uma revolução violenta na percepção pública. O sangue novo da família estava disposto a apostar o patrimônio e a reputação de décadas de trabalho árduo em uma única, massiva e arriscadíssima jogada de marketing. Eles estavam prestes a convidar o Brasil inteiro para um experimento audacioso que mudaria para sempre a história da publicidade no país e selaria, inadvertidamente, o destino de sua própria família. O ano era 2003. O Brasil vivia um momento de efervescência econômica e otimismo, mas o mercado de cervejas parecia engessado, firmemente esmagado sob o peso da recém-formada Ambev. A gigante detinha um controle quase absoluto das prateleiras, dos bares e, mais importante, das mentes dos consumidores. Para a terceira geração da família Chincariol, tentar competir usando as mesmas táticas do passado seria suicídio. Era preciso um ato de rebeldia, uma explosão que reconfigurasse o universo cervejeiro nacional. Eles precisavam de um Big Bang. A primeira grande decisão foi a mais dolorosa para a velha guarda. A marca precisava morrer para renascer. O nome, Chincariol, carregava o peso de décadas de preconceito nos grandes centros. Era sinônimo da cerveja do interior. Em absoluto segredo industrial, os mestres cervejeiros da empresa em Itu alteraram a receita original, buscando um paladar que agradasse ao consumidor das capitais. Algo mais leve, menos amargo, feito sob medida para rivalizar com a Skol, a líder absoluta. Para embalar esse novo líquido, surgiu uma nova identidade, a nova Chin. O nova não era apenas um adjetivo, era uma promessa de ruptura. Mas ter um bom produto, com um nome novo, não era suficiente. A Ambev tinha orçamentos de publicidade que pareciam infinitos. Para quebrar a barreira do som, a Chincariol precisava apostar a própria sobrevivência da empresa. A família autorizou um investimento que beirava insanidade para os padrões da época. Centenas de milhões de reais despejados de uma só vez em uma única e agressiva campanha de marketing.
Eles contrataram uma das maiores agências do país e recrutaram um exército das maiores celebridades do Brasil. Em setembro de 2003, a campanha foi ao ar e o impacto foi imediato e avassalador. O conceito era brilhantemente simples: convidar o consumidor a deixar o preconceito de lado e provar o novo produto. O slogan era apenas uma palavra, dita em tom de desafio e convite: experimenta. Da noite para o dia, a televisão brasileira foi inundada por comerciais onde pessoas comuns e estrelas de primeira grandeza, como atores de novelas, cantores no auge da fama e apresentadores, apareciam em testes cegos ou em festas, repetindo o mantra: experimenta, experimenta, experimenta. A palavra transcendeu a propaganda, tornou-se um fenômeno cultural. As pessoas gritavam: experimenta! Nos estádios de futebol, nas escolas, no trânsito. A nova Shein conseguiu algo que o dinheiro raramente compra de forma tão orgânica. Ela se tornou o assunto principal do país. O efeito nos pontos de venda foi um tsunami comercial que pegou todos de surpresa, incluindo a própria Shein Cariol. A demanda explodiu com uma violência que as planilhas mais otimistas não haviam previsto. Supermercados viam seus estoques de nova Shein evaporarem em poucas horas. Bares e restaurantes nas capitais, que antes se recusavam a vender o produto da marca, agora imploravam por barris e engradados. A participação de mercado da empresa, que historicamente orbitava na casa de um único dígito nos grandes centros, deu um salto estratosférico, ameaçando ultrapassar a marca dos 15% em tempo recorde e roubando pontos cruciais diretamente da líder Skol. Foi o ápice, o momento de glória máxima. A família de Itu havia provado que os caipiras podiam, sim, invadir a capital e vencer a guerra do marketing. A euforia tomou conta dos corredores da sede. A terceira geração celebrou a vitória como a consagração de sua visão ousada. Contudo, o sucesso estrondoso trouxe consigo o seu próprio veneno. O sucesso logístico de vender cerveja no Brasil exige uma infraestrutura colossal. Não se pode abastecer um país de dimensões continentais apenas com a fábrica em Itu. Para manter o momento da campanha Experimenta e não deixar as prateleiras vazias, o que seria um suicídio perante o consumidor que acabara de conquistar, a Shein Cariol precisava produzir mais, muito mais, e entregá-la em todos os cantos do Brasil simultaneamente. Iniciou-se então a fase de expansão mais agressiva e arriscada da história da companhia. A diretoria aprovou a construção e a ampliação de enormes complexos industriais em locais estratégicos: Alexânia, em Goiás, Igaraçu, em Pernambuco, Alagoinhas, na Bahia, Horizonte, no Ceará. Eram megafábricas equipadas com o que havia de mais moderno no mundo. Mas essas catedrais de aço e cimento custavam fortunas incalculáveis. Para financiar essa expansão meteórica, a empresa recorreu a empréstimos gigantescos. O nível de endividamento da Shein Cariol disparou. A máquina estava operando no limite absoluto da sua capacidade financeira, alavancada pela crença de que as vendas da nova Shein continuariam a crescer indefinidamente. Eles estavam construindo o telhado do império com o dinheiro que esperavam ganhar amanhã. E enquanto os caminhões vermelhos da nova Shein cortavam as rodovias do Brasil sob o sol do triunfo, nos escritórios acarpetados da Ambev, em São Paulo, o choque inicial havia passado. A gigante não estava apenas surpresa, estava furiosa. A Ambev era conhecida por sua cultura implacável, onde perder não era uma opção, e perder para a Shein Cariol era uma ofensa pessoal. A máquina de guerra da líder de mercado estava sendo mobilizada. O Big Bang da nova Shein havia iluminado o céu do Brasil, mas também despertou um monstro que estava disposto a usar todas as armas, algumas delas implacáveis e impiedosas, para esmagar a rebelião de Itu. O conto de fadas do marketing estava prestes a se transformar em uma guerra de trincheiras brutal, onde os limites éticos seriam perigosamente ignorados. O estrondoso sucesso do Experimenta não selou o fim da guerra. Foi, na verdade, a declaração formal de hostilidades em uma escala sem precedentes. O ano de 2004 transformou o mercado brasileiro de cervejas em um campo de batalha implacável, onde o orgulho corporativo e o fluxo de caixa sangrariam em igual medida. A Ambev,
Ferida em seu ego e vendo sua participação de mercado ameaçada por uma empresa que, até pouco tempo, considerava provinciana, contra-atacou com a fúria de um gigante acordado. Em contrapartida, a terceira geração da família Chincariol, embriagada pela glória do topo e pelos números astronômicos de vendas, decidiu dobrar a aposta. A rivalidade rapidamente abandonou os limites da competição comercial saudável e mergulhou nas águas turvas do marketing de guerrilha. O episódio mais emblemático e folclórico dessa guerra ocorreu durante o Carnaval de 2004. Em um golpe de mestre publicitário que paralisou o país, a Chincariol orquestrou a contratação de Zeca Pagodinho, o sambista mais amado do Brasil e, historicamente, o inabalável garoto propaganda da Brahma, a principal marca da Ambev. Ver o símbolo máximo da rival segurando uma lata de Nova Shin e cantando o jingle do Experimenta foi um choque cultural sísmico e uma humilhação pública que a Ambev não perdoaria. A ousadia, no entanto, custou uma verdadeira fortuna. Multas rescisórias milionárias, cachês estratosféricos e batalhas judiciais infindáveis drenaram os cofres da empresa de Itu. O país assistia, fascinado, ao duelo de titãs na televisão, nas manchetes dos jornais e nos tribunais. A Ambev processava, a Chincariol recorria, e os comerciais tornavam-se ataques diretos e provocativos. Para os jovens herdeiros no comando, o impacto nas ruas e a sensação de derrotar o Golias do mercado valiam cada centavo gasto. Mas essa guerra de vaidades possuía um preço oculto e devastador. Manter estrelas de primeira grandeza em horário nobre, patrocinar os maiores e mais caros camarotes de carnaval do país e inundar as cidades com peças publicitárias exigia uma queima de caixa que beirava o irracional. A ilusão da vitória nas telas de televisão ofuscava uma dura e gélida realidade financeira. As vendas da Nova Shin continuavam em patamares altíssimos, sim, mas as margens de lucro estavam sendo sumariamente trituradas. A Ambev, utilizando sua escala global colossal e uma eficiência brutal de custos, começou a pressionar os preços do mercado para baixo, sufocando os revendedores e esmagando competidores. Para a Chincariol, que havia acabado de se endividar até o limite para construir suas novas e reluzentes megafábricas pelo Brasil, a queda vertiginosa nas margens de lucro era um veneno de ação lenta, mas letal. A empresa precisava vender volumes astronômicos não mais para lucrar, mas apenas para conseguir pagar os juros das dívidas monstruosas contraídas em sua expansão desenfreada. A glória nas praças escondia um império que começava a sangrar financeiramente. Enquanto a guerra publicitária queimava fortunas na superfície, as verdadeiras fundações do império começavam a ceder sob o peso de uma estrutura de governança obsoleta e disfuncional. A Chincariol, apesar de seu tamanho colossal e de seu faturamento multibilionário, era, em sua essência, uma empresa familiar gigante sendo administrada com as mesmas regras informais do velho galpão de Itu. Não havia o rigor da transparência corporativa exigida pelo mercado financeiro. Não existiam conselhos administrativos independentes para frear impulsos destrutivos. E as decisões que envolviam bilhões de reais eram frequentemente tomadas em reuniões de família a portas fechadas. Nesses encontros, as emoções, as vaidades pessoais, os ressentimentos entre primos e tios e os negócios se misturavam em um coquetel tóxico. A pressão para manter a fachada de gigante nacional e sustentar a narrativa de sucesso da Nova Shin tornou-se uma âncora pesada demais. As planilhas financeiras internas, distantes dos olhos do público, contavam uma história aterrorizante. O custo de produção em larga escala, somado à complexa logística de distribuição nacional, as dívidas astronômicas das novas plantas industriais e a incessante queima de caixa da guerra de marketing, tornava matematicamente impossível competir de forma limpa contra a máquina implacável da Ambev, especialmente em uma guerra declarada de preços. A conta simplesmente não fechava. Para que a cerveja chegasse competitiva às prateleiras dos supermercados e ainda gerasse fluxo de caixa suficiente para não paralisar a empresa, algo teria que ceder. Foi exatamente nesse ponto crítico de asfixia financeira e cegueira corporativa
que a linha divisória entre a agressividade comercial e a criminalidade institucionalizou-se. Para sustentar a ilusão de um império invencível, membros da cúpula diretiva recorreram a táticas sombrias que selariam o destino da dinastia. A necessidade desesperada de capital gerou a criação de um sistema paralelo de operações. A lógica perversa instaurada foi simples e letal. Se a cerveja precisava ser vendida a um preço que não cobria os altos custos operacionais e a pesada carga tributária do país, a solução encontrada foi simplesmente parar de pagar os impostos devidos. A máquina da sonegação começou a girar, a princípio com manobras contábeis agressivas, mas rapidamente escalou para uma fraude sistêmica, massiva e organizada. Para inflar artificialmente as margens de lucro e continuar subsidiando a guerra contra a concorrência, a empresa mergulhou na falsificação sistemática de notas fiscais, no subfaturamento de mercadorias, no uso extensivo de empresas de fachada e na criação de intrincadas e clandestinas redes de distribuição. Caminhões saíam das fábricas na calada da noite, carregados de milhões de litros de cerveja e refrigerantes não declarados. Distribuidores fantasmas foram espalhados pelo país para mascarar os verdadeiros volumes de venda e ocultar a riqueza gerada. O orgulhoso Império de Itu estava agora sendo sustentado por um castelo de cartas podre e ilegal. A família, cega pela vaidade incontrolável, pela obsessão doentia de derrotar a rival e pela falsa sensação de impunidade, permitiu e orquestrou o mergulho da empresa em um abismo fiscal de proporções inimagináveis. Eles acreditavam genuinamente que, por serem bilionários e empregarem milhares de brasileiros, seriam eternamente intocáveis. Acreditavam que o escudo do carisma público os protegeria das garras investigativas do Estado. Era uma aposta suicida. A engrenagem do crime corporativo operava no escuro, mas o barulho ensurdecedor da campanha Experimenta não seria capaz de abafar para sempre os passos silenciosos da Polícia Federal e da Receita Federal, que aos poucos fechavam o cerco. O colapso iminente do Império não viria de um ataque comercial brilhante da concorrência, mas das entranhas apodrecidas de suas próprias decisões. A contagem regressiva para a destruição havia começado. O amanhecer de 16 de agosto de 2005 na cidade de Itu não trouxe a rotina pacata dos caminhões vermelhos de entrega, nem o habitual cheiro doce de malte fermentando que pairava sobre a região. Em vez disso, o silêncio da madrugada foi rasgado pelo som pesado de coturnos, motores a diesel e sirenes. Quando os primeiros raios de sol tocaram a gigantesca sede da Chincariol, mais de 1.000 agentes da Polícia Federal e auditores da Receita Federal já haviam cercado o complexo. Não era uma inspeção de rotina, era a deflagração da Operação Cevada, a maior ofensiva contra a sonegação de impostos já registrada no setor de bebidas na história do Brasil. A operação não se restringiu a Itu. De forma coordenada e letal, a polícia invadiu simultaneamente fábricas, distribuidoras e mansões em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Ceará. O elemento surpresa foi absoluto. Nas luxuosas residências da família, o choque era palpável. Homens que estavam acostumados a ditar as regras do mercado, a negociar patrocínios milionários e a jantar com a elite política e artística do país, agora eram acordados com mandados de prisão preventiva. As imagens que tomaram conta dos telejornais em horário nobre naquele dia chocaram a nação. Executivos do alto escalão e membros diretos da dinastia, incluindo os co-presidentes Gilberto e José Chincariol, foram escoltados sob a mira de fuzis e os flashes implacáveis da imprensa. Eles caminhavam de cabeça baixa, alguns tentando esconder o rosto, a caminho da carceragem da Polícia Federal. O contraste era grotesco e imediato. A marca que havia passado os últimos 2 anos gritando para o Brasil, experimenta a alegria e a modernidade. Agora experimentava a brutalidade fria do sistema penal. Para os milhares de operários que chegavam para o primeiro turno de trabalho, o cenário era de guerra e desolação. As linhas de produção, que costumavam operar em um frenesi ensurdecedor de garrafas e latas, foram abruptamente paralisadas.
Computadores foram apreendidos, gavetas foram arrombadas e caixas contendo milhares de documentos internos foram empilhadas em viaturas. O pátio, normalmente lotado de caminhões prontos para distribuir o sucesso da nova Shin, converteu-se em um estacionamento de viaturas policiais. O sentimento entre os funcionários não era apenas de confusão, mas de um terror profundo. A Shin Cariol não era apenas uma empregadora. Em muitas das cidades onde operava, ela era a espinha dorsal da economia local. O colapso repentino de sua cúpula ameaçava o sustento de milhares de famílias. Como a segunda maior cervejaria de um país continental, havia se tornado o epicentro de uma organização criminosa. A resposta detalhada que a Receita Federal começou a apresentar à imprensa nas horas seguintes revelaria um esquema de fraude industrial tão engenhoso quanto devastador. A coletiva de imprensa das autoridades desnudou as engrenagens de um império apodrecido por dentro. A sonegação na Chincariol não era fruto de erros contábeis ou de pequenos desvios de conduta. Era uma política institucional elaborada com precisão industrial. A investigação revelou que, para sustentar os preços artificialmente baixos e financiar a guerra publicitária contra a Ambev, a empresa havia montado um ecossistema gigantesco para ocultar sua verdadeira produção do fisco. A mecânica da fraude chocava pela audácia. O coração do esquema estava nos chamados SICOBs, os medidores digitais de vazão instalados pela Receita Federal nas linhas de envase para calcular a quantidade exata de cerveja produzida e, consequentemente, o imposto devido. A Chincariol, com a ajuda de técnicos especializados, desenvolveu sistemas paralelos para burlar esses equipamentos. Tubulações clandestinas, conhecidas nos corredores como bypass, desviavam o líquido antes que ele passasse pelo contador oficial. O resultado era uma linha de produção invisível aos olhos do Estado. Essa cerveja fantasma era então envasada e carregada em caminhões na calada da noite, amparada por notas fiscais clonadas ou deliberadamente subfaturadas. Para escoar esse volume colossal de bebida não declarada, a empresa utilizava uma vasta rede de distribuidoras laranjas, empresas de fachada registradas em nome de testas de ferro, muitas vezes funcionários humildes ou pessoas falecidas, que compravam a cerveja sonegada e a injetavam no mercado formal, principalmente em pequenos bares e supermercados de bairro, onde a fiscalização era frouxa. As cifras divulgadas pelas autoridades eram astronômicas. Estima-se que, em seu auge, uma parcela significativa de toda a produção da cervejaria escapava da tributação. O rombo aos cofres públicos foi calculado na época em mais de R$ 1 bilhão, um valor que, com correções e multas posteriores, se multiplicaria vertiginosamente. A narrativa de que a Chincariol era o Davi lutando contra o Golias do mercado caiu por terra. O sucesso da nova Shin estava diretamente subsidiado por dinheiro roubado da educação, da saúde e da infraestrutura do país. O dano à marca foi catastrófico. O Experimenta ganhou conotações de deboche nas ruas. Bares relutavam em comprar o produto, temendo estarem associados ao esquema criminoso ou adquirindo mercadoria ilegal. Concorrentes, liderados pela Ambev, capitalizaram instantaneamente sobre o momento de fraqueza, ocupando agressivamente os espaços deixados pela paralisação logística e pela desmoralização da Chincariol. Embora os diretores tenham sido libertados após alguns dias graças a habeas corpus, o retorno à sede em Itu não foi uma volta à normalidade. As fábricas eventualmente voltaram a operar e os caminhões voltaram às estradas, mas a essência do império havia sido estilhaçada de forma irrecuperável. A empresa agora enfrentava multas impagáveis, um passivo criminal avassalador e a perda total de credibilidade no mercado financeiro. Mas o golpe mais fatal não viria dos tribunais ou dos auditores da Receita Federal. A Operação Cevada funcionou como um detonador implacável para uma bomba relógio que já estava armada dentro das paredes da própria dinastia. Com os patriarcas sob investigação, a culpa pelas decisões desastrosas começou a ser atirada de um lado para o outro. A confiança evaporou. O sangue que antes unia a família na construção do império
agora seria o combustível para uma guerra civil corporativa selvagem, onde irmãos e primos lutariam até a morte pelo controle de um navio que já estava afundando. A Operação Cevada não levou apenas diretores para a prisão em viaturas com sirenes ligadas. Ela destruiu a confiança absoluta, o único e frágil pilar que ainda sustentava a governança informal da Chincariol. Quando as pesadas portas das celas se abriram após a concessão dos habeas corpus, os homens que retornaram aos corredores acarpetados de Itu não eram mais uma família unida pela herança de suor de primo Chincariol. Eram sobreviventes paranoicos, presos em um navio perfurado, cada um buscando desesperadamente um colete salva-vidas e alguém para culpar pelo desastre iminente. A estrutura de comando da empresa, até então dividida de forma salomônica e silenciosa, colapsou em um piscar de olhos. De um lado da trincheira estavam os irmãos Gilberto e José Chincariol, filhos de José, da segunda geração, que detinham 50,45% das ações da holding. Do outro lado, seus primos, os irmãos Adriano e Alexandre, filhos de Nelson Chincariol, com os 49,55% restantes. Era uma diferença acionária estatisticamente minúscula, de menos de 1%, que durante décadas não teve nenhuma importância prática graças ao respeito mútuo, à lealdade familiar e ao fluxo contínuo de dinheiro. Agora, sob o peso esmagador de um escândalo criminal, essa fração decimal seria o estopim de uma das disputas societárias mais brutais, midiáticas e destrutivas da história corporativa brasileira. O choque traumático da operação policial criou um vácuo de liderança imediato e venenoso. Gilberto e José, que estavam na linha de frente operacional e sofreram a humilhação pública e televisionada da prisão, começaram a ser vistos pela outra metade da família não como vítimas, mas como um passivo tóxico. Adriano e Alexandre argumentavam de forma incisiva que a presença continuada dos primos no comando era administrativamente insustentável. Eles alegavam que os rostos estampados nas páginas policiais afastavam credores vitais, destruíam o moral da equipe de vendas e manchavam de forma indelével a já combalida reputação da empresa perante o mercado e as autoridades. A exigência era dura e inegociável: a profissionalização imediata do conselho e o afastamento sumário dos parentes investigados. No entanto, ceder voluntariamente o controle do império era impensável para o bloco majoritário. Para Gilberto e José, a manobra dos primos não era uma tentativa heróica de salvar a empresa, mas sim um golpe de Estado corporativo sujo e oportunista. Uma traição imperdoável, elaborada exatamente no seu momento de maior vulnerabilidade pessoal. As reuniões de conselho, que outrora eram marcadas por almoços fartos em família e brindes ruidosos com chopp fresco direto do tanque, transformaram-se da noite para o dia em campos de batalha hostis e silenciosos. As vozes subiram de tom. Os escritórios de advocacia mais caros de São Paulo foram convocados para as trincheiras, e a lendária sede em Itu tornou-se um território literalmente dividido, onde funcionários pisavam em ovos para não demonstrar lealdade ao lado errado. A desconfiança mútua atingiu níveis absolutamente tóxicos. Executivos de alto escalão e diretores de confiança, de um lado, eram sumariamente demitidos ou escanteados, pelo outro em demonstrações puras de força. Informações financeiras vitais começaram a ser deliberadamente retidas como reféns, e decisões estratégicas de mercado, essenciais para estancar a perda de vendas, foram paralisadas por vetos cruzados. Enquanto a máquina de guerra da Ambev e outras concorrentes regionais devoravam avidamente a fatia de mercado que a nova Shin deixava cair nas ruas, os generais da Chincariol estavam trancados em suas modernas salas de vidro, apontando armas uns para os outros. A paralisia administrativa era total, transformando a outrora ágil e agressiva cervejaria em um gigante cego, surdo e profundamente catatônico diante de seus inimigos externos. O conflito envenenado não tardou a transbordar das salas de reunião envidraçadas de Itu para os imponentes tribunais de justiça. O sistema judiciário brasileiro tornou-se o novo e bizarro palco onde a dinastia lavaria sua roupa suja
manchada de cerveja perante o público. O grupo minoritário, liderado pela frustração de Adriano e Alexandre, abriu os trabalhos de uma autêntica guerra de liminares. Eles inundaram as varas cíveis com sucessivas ações judiciais para destituir os primos do comando executivo, preenchendo milhares de páginas com acusações de gestão temerária, quebra flagrante de dever fiduciário e risco de falência iminente devido às multas bilionárias e draconianas que começavam a ser cobradas pela Receita Federal de forma implacável. Em imediata retaliação legal, o bloco majoritário usava seu precioso peso estatutário, os inabaláveis 50,45%, como um escudo de ferro para bloquear agressivamente auditorias independentes propostas pelos primos e para aprovar contas sem o mínimo de transparência. A cada semana, uma nova e contraditória decisão judicial afastava ou reintegrava diretores essenciais. Oficiais de justiça com pastas pretas tornaram-se visitantes regulares na portaria da fábrica de Itu, substituindo as outrora constantes visitas de artistas de televisão. Para os funcionários da operação, desde o mestre cervejeiro até os gerentes logísticos, o ambiente tornou-se insuportável e esquizofrênico. Ninguém sabia ao certo a quem responder, quais ordens seguir ou qual diretor estaria no cargo na segunda-feira seguinte. O caos hierárquico derreteu a cultura de pertencimento e orgulho que havia definido a fábrica por mais de meio século. A guerra judicial implacável também teve um efeito colateral devastador. Escancarou os números assustadores da empresa para o mundo. O mercado financeiro, que até então operava com base em rumores e especulações dos corredores, passou a ver a dimensão matemática do desastre de forma nítida através dos autos dos processos públicos. A dívida acumulada pelas construções das megafábricas, somada de forma letal ao passivo tributário gerado pela Operação Cevada, formava uma montanha impagável de bilhões de reais. Assustados com o espetáculo de autodestruição, bancos fecharam abruptamente as torneiras de crédito. Fornecedores essenciais de malte e alumínio, temendo um calote histórico, passaram a exigir pagamento à vista ou antecipado. A Chincariol estava sangrando caixa em um ritmo alucinante e fatal. A exaustão emocional, mental e financeira atingiu o ponto de ruptura em 2011. A relação entre os primos havia chegado a um estado de degradação irreversível, onde o ódio superava qualquer pragmatismo comercial. Eles não se falavam mais, recusavam-se a dividir o mesmo elevador, e toda e qualquer comunicação ocorria estritamente através das canetas e papéis timbrados de suas bancas de advogados. Enquanto o circo pegava fogo, a marca Nova Shin continuava a definhar nas prateleiras dos supermercados, perdendo espaço para rivais que não hesitavam em chutar o cachorro morto. O maquinário industrial, outrora o mais moderno e caro do continente, começava a sofrer com a falta crônica de manutenção adequada devido ao corte de custos. Para Adriano e Alexandre, a conclusão era amarga, mas com a clareza de um vidro recém-limpo. A Chincariol, como empresa familiar e projeto de vida, estava morta e enterrada. Continuar lutando ferozmente pelo controle acionário significava brigar pelo leme inútil de um navio que já estava debaixo d'água. A única saída lógica para salvar algum resquício de patrimônio geracional e escapar da aniquilação financeira total era vender a sua parte e abandonar o barco em chamas. Em absoluto sigilo, eles começaram a procurar ativamente por compradores no mercado internacional, dispostos a entregar a estranhos metade do império fundado pelo avô. Essa decisão desesperada e unilateral de buscar um comprador externo, feita nas sombras e pelas costas dos acionistas majoritários, seria o golpe final de traição no drama familiar. Estava armado, assim, o cenário para uma entrada de um ator estrangeiro. Um império que tinha reservas inesgotáveis de dinheiro, mas nenhuma compreensão da alma apaixonada e caótica do mercado de cervejas brasileiro. O fratricídio corporativo não apenas destruiu a família Chincariol, mas destrancou as portas da fortaleza de Itu por dentro, entregando as chaves para a sua própria invasão definitiva. O ano era 2011. O Brasil vivia o auge de uma euforia econômica. O país havia sido escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas,
O produto interno bruto crescia a taxas invejáveis e a classe média expandia seu poder de consumo de forma inédita. Para o mercado financeiro global, o Brasil era a terra prometida. Do outro lado do planeta, no Japão, a realidade era oposta. Uma população envelhecida e um mercado interno de bebidas estagnado. A Kirin Holdings, um colosso nipônico com cofres abarrotados e uma necessidade desesperada de expansão internacional, olhou para a América do Sul e viu na Chincariol, em frangalhos, a sua grande porta de entrada. Cansados da sangrenta e desgastante guerra civil corporativa, os membros da família Chincariol finalmente encontraram seu botão de ejeção. A negociação ocorreu sob um manto de sigilo tão espesso que, quando o anúncio oficial foi disparado nos terminais da Bolsa de Valores, o mercado brasileiro reagiu com incredulidade. A Kirin não apenas ofereceu comprar a empresa, ela abriu a carteira com uma agressividade que beirava a irracionalidade. Em um primeiro movimento rápido, os japoneses adquiriram o controle acionário por quase 4 bilhões de reais. Meses depois, em uma cartada final para pacificar qualquer disputa residual, compraram a parte restante da família. No total, a Kirin despejou cerca de 6 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de dólares na época, para assumir o controle total. A cifra astronômica chocou os analistas financeiros. Era um prêmio absurdamente alto por uma empresa sufocada em dívidas fiscais, com processos criminais abertos e perdendo participação de mercado a cada trimestre. Mas para a família de Itu, foi a salvação dourada. Em questão de meses, a dinastia de 80 anos fundada pelo imigrante Primo Chincariol foi apagada do quadro de acionistas. A empresa não pertencia mais ao interior paulista. Agora seu destino seria ditado por planilhas em Tóquio. A imensa placa na fachada da fábrica foi substituída. Nascia oficialmente a Brasil Kirin. Nos corredores da sede administrativa, a mudança de comando foi inicialmente recebida com um suspiro de alívio coletivo. Para milhares de funcionários e executivos que sobreviveram aos anos de paranoia, escândalos e brigas fraternas, a chegada dos japoneses representava a cura. O caos, a gestão passional, o amadorismo e a sombra da corrupção seriam finalmente varridos por pilares lendários da cultura corporativa nipônica. Disciplina absoluta, planejamento de longo prazo, capital infinito e governança impecável. Havia uma crença genuína de que a máquina industrial de Itu, livre das amarras familiares e turbinada pela eficiência oriental, voltaria a aterrorizar a Ambev. Mas o que parecia ser o alvorecer de uma nova era de ouro era, na verdade, uma miragem perigosa. A realidade fria das ruas brasileiras é frequentemente o cemitério das mais belas teorias de escritório formuladas no exterior. Vender cerveja no Brasil não guarda nenhuma semelhança com a distribuição refinada e previsível de bebidas no Japão. O mercado nacional é uma selva caótica, construída sobre o barro das relações interpessoais, do crédito informal no bar da esquina, da negociação agressiva de centavos nas calçadas e da agilidade predatória da concorrência. Era um ecossistema que a Kirin simplesmente não conseguia decifrar. O choque cultural entre Itu e Tóquio foi imediato, profundo e paralisante. Os novos donos implementaram rigorosamente a filosofia corporativa japonesa, baseada no consenso e na minimização de riscos. No entanto, em um mercado de consumo rápido, onde a gigante Ambev alterava seus preços em questão de horas para esmagar rivais em praças específicas, a Brasil Kirin adotou uma burocracia sufocante. A aprovação de uma simples campanha promocional de fim de semana ou a liberação de um desconto estratégico para um grande supermercado agora precisava passar por múltiplas camadas hierárquicas, exigindo assinaturas e carimbos que viajavam até a matriz asiática. A agilidade, única arma que mantinha a velha Chincariol viva na guerrilha de preços, foi substituída por uma lentidão sepulcral. Além da paralisia administrativa, a rígida e inegociável política de compliance, conformidade, da Kirin, entrou em rota de colisão frontal com o DNA histórico da empresa brasileira. Horrorizados com o fantasma da Operação Cevada e com o sombrio histórico de sonegação,
Os japoneses decidiram higienizar completamente a rede de distribuição. Foi uma decisão eticamente correta, mas comercialmente suicida na forma como foi executada. A Brasil Quirim rompeu contratos da noite para o dia com centenas de distribuidores informais e exigiu garantias financeiras e recibos impecáveis de pequenos revendedores. Ao tentar limpar a sujeira do passado, a Kirin inadvertidamente cortou as próprias artérias da empresa. O produto desapareceu dos botecos, das biroscas de periferia e das pequenas mercearias do interior profundo do Nordeste. Pontos de venda que eram o verdadeiro ganha-pão e a fortaleza inexpugnável da marca Nova Shin. A cerveja parou de chegar onde o povo estava. Concorrentes regionais menores, como a Itaipava, do Grupo Petrópolis, enxergaram a vulnerabilidade e invadiram os territórios abandonados pela Brasil Quirim com uma agressividade implacável, oferecendo crédito fácil e geladeiras novas para os donos de bar. O moral interno despencou. Os executivos brasileiros perceberam rapidamente que não tinham autonomia. Eram apenas operadores engessados, respondendo a diretores sombras japoneses, que por sua vez tentavam aplicar cartilhas de negócios de um país de primeiro mundo em um mercado de sobrevivência tropical. A ilusão de que o capital oriental salvaria a empresa evaporou. A inanição corporativa havia começado. E a Brasil Quirim, presa em sua própria camisa de força burocrática e cega para a realidade do consumidor local, preparava-se para mergulhar no abismo financeiro mais profundo de toda a sua história. A tempestade perfeita começou a se formar no horizonte brasileiro a partir de 2014, e a Brasil Quirim estava navegando com as velas rasgadas e o leme quebrado. O milagre econômico do país que havia seduzido os executivos em Tóquio desintegrou-se abruptamente, dando lugar a uma das recessões mais profundas e cruéis da história republicana. A inflação disparou, o desemprego corroeu a renda das famílias e o poder de compra da classe média baixa. O coração pulsante e histórico do público consumidor da marca foi violentamente esmagado. Em tempos de crise severa, o brasileiro pode cortar luxos, mas raramente abandona a cerveja. Ele apenas migra para as opções mais baratas e acessíveis. Era o cenário exato onde a antiga Chincariol costumava reinar absoluta, usando sua capilaridade nas ruas e a agressividade de preços. No entanto, a Brasil Quirim havia desmantelado sua rede de distribuidores informais em nome da higienização corporativa, e sua máquina de marketing estava amordaçada pela burocracia nipônica. A empresa estava letárgica, incapaz de reagir na velocidade que o varejo de sobrevivência exigia. O resultado foi um banho de sangue em termos de participação de mercado. Enquanto a economia afundava, rivais como a Ambev fortaleciam suas marcas de combate, e o Grupo Petrópolis, com sua marca Itaipava, engolia fatias inteiras do Nordeste e do interior paulista, ocupando avidamente o vácuo deixado pelos caminhões vermelhos da Brasil Quirim, que não passavam mais nos botecos de bairro. A verdadeira catástrofe, no entanto, revelou-se na infraestrutura física do império. A herança maldita da era Experimenta era um parque industrial de proporções faraônicas. A empresa possuía 13 enormes plantas industriais espalhadas pelo Brasil, catedrais de aço e tecnologia, erguidas a peso de ouro e bilhões em dívidas. Essas megafábricas foram projetadas para sustentar um volume de vendas colossal que simplesmente não existia mais. Com a queda brutal na demanda, as linhas de envase começaram a operar perigosamente abaixo de 50% de sua capacidade. O custo fixo de manter esses mastodontes industriais ligados, pagando energia, manutenção preventiva e imensas folhas de pagamento para produzir apenas meia capacidade, transformou as fábricas em pesadas âncoras, afundando rapidamente o balanço financeiro da operação. A milhares de quilômetros de distância, nos imaculados e silenciosos escritórios da matriz em Tóquio, os relatórios financeiros que chegavam do Brasil deixaram de ser decepcionantes para se tornarem fonte de pânico institucional. A operação sul-americana havia se transformado em um buraco negro corporativo que sugava impiedosamente os lucros globais da Kirin Holdings. O ano de 2015 marcou o ápice aritmético do desastre.
Em um único balanço financeiro, a matriz japonesa foi forçada a reconhecer uma perda por impairment, redução drástica do valor recuperável de ativos, e prejuízos operacionais puros na casa de assustadores 3 bilhões de reais, cerca de 114 bilhões de ienes na época. Um investimento inicial espetacular de quase 6 bilhões de reais para comprar a outrora gloriosa Shinkarioal havia virado fumaça em menos de 4 anos. A hemorragia de caixa era tão severa que os acionistas japoneses começaram a exigir reações extremas. Executivos de alto escalão foram sumariamente demitidos. Presidentes brasileiros e japoneses se revezaram no comando em Itu, em uma dança das cadeiras desesperada, tentando implantar planos de reestruturação e cortes drásticos de emergência. Mas a doença orgânica da empresa já era terminal. Para tentar estancar o sangramento contínuo, a Brasil Quirim precisou recorrer ao último refúgio das corporações em falência: demissões em massa. Nos corredores da histórica sede em Itu e nas fábricas de Igaraçu e Alagoinhas, o clima era de luto corporativo. Operários com décadas de casa, mecânicos que haviam montado as primeiras grandes máquinas nos anos 90 e sobreviveram às guerras da família fundadora e aos escândalos policiais, agora recebiam suas cartas de demissão de gerentes que justificavam o corte como readequação de capacidade instalada. Linhas inteiras de produção foram desligadas e cobertas com lonas. O constante cheiro de malte fervendo e o barulho ensurdecedor de garrafas tilintando em Itu foram substituídos por um silêncio fantasmagórico. A célebre resiliência e a visão de longo prazo nipônica finalmente encontraram seu limite na impiedosa selva tropical brasileira. A diretoria da Kirin percebeu, tarde demais e ao custo de bilhões, que não possuía o conhecimento das trincheiras, a malícia tática de rua ou o tempo necessário para ressuscitar um cadáver corporativo. A teimosia estratégica deu lugar a um pragmatismo gélido de sobrevivência. Continuar injetando dinheiro na Brasil Quirim não era mais um investimento. Era uma incineração contínua e fútil de capital. E, em meados de 2016, a decisão final, humilhante, porém inevitável, foi sacramentada nos conselhos do Japão. A bandeira branca foi hasteada em público. A Kirin Holdings decidiu que fugiria do Brasil a qualquer custo, aceitando protagonizar um dos piores e mais desastrosos negócios de aquisição de toda a história da indústria global de bebidas. O império em ruínas seria colocado à venda mais uma vez. Mas agora não haveria discursos de glória ou lances bilionários. Restava apenas o desespero de encontrar alguém com estômago suficiente para varrer os escombros industriais deixados para trás. O ano de 2017 amanheceu com a Brasil Quirim respirando por aparelhos. O mercado financeiro, os credores e os corredores dos supermercados já sabiam que a aventureira jornada japonesa havia chegado a um fim trágico e irreversível. Restava apenas uma dúvida cruenta: quem teria o capital, a capacidade logística e a coragem letal para assumir uma operação tão vasta em tamanho, porém tão profundamente endividada e ferida? A resposta não veio de rivais locais, mas cruzou o Oceano Atlântico, vestindo verde e carregando uma ambição imperial centenária. A Heineken, a gigante holandesa que há anos buscava uma estratégia agressiva para quebrar o duopólio prático da Ambev no Brasil, enxergou nos escombros melancólicos de Itu a oportunidade de ouro de uma vida. Não era uma fusão entre iguais. Era um resgate em águas profundas de um navio que já estava com a água no convés. As cifras da transação, quando finalmente foram assinadas e anunciadas aos jornais em fevereiro de 2017, serviram como a prova definitiva e matemática do colapso da dinastia. A Heineken adquiriu 100% das operações da Brasil Quirim por cerca de 2,2 bilhões de reais. Aproximadamente 664 milhões de euros na cotação da época. O número era chocante não pelo seu tamanho absoluto, mas pela sua pequenez comparativa. Apenas 6 anos antes, a Kirin Holdings havia desembolsado quase 6 bilhões de reais pela mesma empresa. Em um espaço de tempo assustadoramente curto, cerca de 2/3 de todo o valor financeiro do império, fundado pelo suor da família Shinkarioal,
haviam sido literalmente pulverizados pela má gestão, pelo choque cultural destrutivo e pelo furacão de uma crise econômica implacável. Para os abastados japoneses, foi uma fuga desesperada para estancar o sangramento global. Para os holandeses de Amsterdã, foi indiscutivelmente a pechincha do século. Com a canetada final nos contratos, a segunda maior cervejaria do Brasil deixava formalmente de existir como uma entidade autônoma para se transformar em apenas mais uma engrenagem robusta no vasto maquinário global da Heineken. A entrada dos executivos europeus nas dependências das fábricas marcou o início de uma reestruturação corporativa brutal, fria e cirúrgica. A matriz holandesa não desembolsou bilhões por amor à marca Nova Shin, nem por nostalgia à velha Itubaína. Eles compraram tijolos, toneladas de aço inoxidável, moderníssimos tanques de fermentação ociosos e, principalmente, a inestimável capacidade produtiva e a malha de distribuição instaladas estrategicamente nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste do país. O objetivo do plano de negócios era cristalino: usar a infraestrutura gigantesca, construída e financiada pelas dívidas da terceira geração da família Schincariol, para produzir e distribuir massivamente o seu próprio portfólio premium e mainstream, liderado pelas marcas Heineken e Amstel. Para o consumidor final nas ruas, a transição marcou o epitáfio não escrito de uma era publicitária inesquecível. A marca Nova Shin, que pouco mais de uma década antes havia paralisado o Brasil com o grito uníssono de "experimenta", recrutando celebridades e roubando o protagonismo do carnaval, começou a sofrer um processo de apagamento deliberado e sistemático. Nas impiedosas planilhas de marketing da nova gestão europeia, a Shin foi sumariamente rebaixada. Deixou de ser a estrela brilhante de comerciais milionários em horário nobre para se tornar uma mera marca de combate secundária, destinada exclusivamente a brigar por centavos nas prateleiras mais baixas dos supermercados de periferia. Lentamente, de forma silenciosa e inexorável, o logotipo redondo que um dia quis ser rei perdeu espaço nos letreiros luminosos dos bares, nas frentes das geladeiras e, consequentemente, na memória afetiva do povo brasileiro. Nas cidades operárias onde as megafábricas impunham sua sombra, como na histórica Itu, a derradeira mudança de comando trouxe um misto claustrofóbico de alívio e luto. Havia o alívio imediato por se ter evitado a falência total e o fechamento definitivo dos portões, salvando milhares de empregos essenciais. Mas pairava no ar um gosto intensamente amargo de perda de identidade. Os crachás mudaram de logotipo pela terceira vez em uma década. O letárgico modelo de consenso japonês foi varrido pela eficiência pragmática e voltada ao lucro da Europa. Mais cortes de pessoal, enxugamentos logísticos e unificações de centros de distribuição foram executados para eliminar qualquer sobreposição entre a Heineken original no Brasil e a estrutura recém-comprada. Caminhões que durante décadas carregaram pelo asfalto quente do Brasil o sonho de uma família caipira de dominar a nação, agora ostentavam a fria estrela vermelha internacional. A rendição aos holandeses representou o encerramento com chave de chumbo de um capítulo ímpar e trágico na história industrial brasileira. O império formidável que começou com Primo Schincariol, misturando ingredientes em um pequeno galpão poeirento em 1939, que enriqueceu vendendo cerveja barata para trabalhadores exaustos, que desafiou os deuses intocáveis do mercado financeiro e que implodiu em um espetáculo cinematográfico de ganância, sonegação bilionária e ódio fraterno. Foi finalmente e totalmente desmantelado. A família fundadora havia sido expulsa do próprio castelo, os herdeiros do Japão haviam perdido bilhões de sua matriz, e as fábricas gigantescas agora serviam obedientemente a senhores do velho continente. O nome Schincariol tornava-se, oficialmente, um fantasma sussurrado no passado, caminhando solitário para o esquecimento nas longas sombras industriais do próprio império que outrora construiu. Hoje, quem caminha pelas ruas tranquilas de Itu ou dirige pela rodovia Marechal Rondon, ainda pode ver as imensas silhuetas industriais que um dia abrigaram o coração do império Schincariol. A gigantesca fábrica continua lá,
imponente, com suas dezenas de chaminés cortando o céu do interior paulista e seus enormes tanques de aço inoxidável refletindo o sol tropical. No entanto, a alma do lugar foi irrevogavelmente alterada. Os portões principais não ostentam mais o sobrenome do imigrante italiano Primo, nem o vibrante e desafiador logotipo da nova Shin. A estrela vermelha da Heineken agora domina a paisagem de ponta a ponta. Um lembrete frio, eficiente e constante de que o capital global não tem pátria e não perdoa amadorismos. Para a cidade que durante mais de 8 décadas respirou no compasso acelerado dos turnos de produção da família, a transição deixou uma cicatriz invisível, mas profunda, tecida de saudosismo e de uma estranha melancolia. Nos bares mais antigos do centro histórico de Itu e nas praças onde trabalhadores aposentados se reúnem no fim da tarde para jogar cartas, as histórias da Era de Ouro ainda ecoam, como o som distante e fantasmagórico de um carnaval que já acabou há muito tempo. Homens grisalhos que dedicaram 30 ou 40 anos de suas vidas às escaldantes linhas de invase relembram com um misto de orgulho e dor os dias em que conheciam os donos da empresa pelo primeiro nome. Eles falam com reverência da época em que a fábrica era tratada como uma extensão de suas próprias casas, das generosas festas de fim de ano no pátio e, inevitavelmente, da explosão de euforia contagiante que foi a campanha Experimenta. Naqueles anos breves, insanos e mágicos, ser um funcionário da Chincariol era pertencer a um exército rebelde e audaz que estava, contra todas as probabilidades, vencendo a guerra contra monopólios gigantes. Mas esse sentimento visceral de pertencimento evaporou junto com a dinastia, sendo substituído agora pela frieza cirúrgica das métricas de produtividade e das planilhas de eficiência impostas por executivos que falam inglês em teleconferências com a Europa. A trágica odisseia da Chincariol serve hoje como um dos mais brutais, fascinantes e didáticos estudos de caso nas escolas de negócios de todo o mundo sobre os perigos letais do crescimento a qualquer custo. A terceira geração da família provou, de forma espetacular, que é perfeitamente possível criar um estrondo ensurdecedor no mercado, sacudir estruturas corporativas consolidadas e conquistar o coração de um país de dimensões continentais através de um marketing brilhante. Mas eles também provaram, a um custo de bilhões de dólares, que o marketing, por mais genial e astronomicamente bem financiado que seja, jamais poderá atuar como um curativo permanente para fundações institucionais podres. A ambição desenfreada de se tornar a maior cervejaria do Brasil cegou os herdeiros para a necessidade absoluta e crucial de modernizar a governança, a transparência e a maturidade da empresa, antes de expandir seu tamanho físico pelo mapa. O colapso do império não foi causado porque os milhões de brasileiros repentinamente deixaram de gostar do sabor da cerveja. Ele ocorreu porque a cúpula da empresa tentou erguer um arranha-céu colossal e pesado sobre palafitas de madeira apodrecida. A decisão deliberada e criminosa de usar a sonegação de impostos sistêmica como uma alavanca financeira para subsidiar guerras de preços suicidas e campanhas milionárias na televisão foi o veneno auto-administrado que condenou a todos. A Polícia Federal e a Operação Cevada não inventaram a corrupção dentro da Chincariol. Eles apenas acenderam os holofotes sobre um porão escuro onde a moralidade corporativa já havia sido sumariamente assassinada em nome do lucro imediato, da vitória a qualquer preço e de uma vaidade pessoal desmedida. Para os gigantes corporativos estrangeiros que vieram logo depois para juntar os pedaços, a Chincariol nunca foi um legado cultural a ser preservado, mas um esqueleto industrial a ser desmembrado. A Kirin Holdings pagou uma fortuna incalculável pela doce ilusão de dominar o mercado brasileiro do dia para a noite, apenas para ser mastigada e cuspida pela complexidade tropical e pela pesada burocracia que ela mesma impôs. Os japoneses aprenderam da pior e mais cara maneira possível que não se pode administrar o caos das ruas brasileiras com a rigidez dos escritórios em Tóquio. Já a Heineken, calculista, metódica e pragmática, sequer tentou entender a alma ou a história da velha fábrica de Itu.
Os holandeses agiram como cirurgiões impiedosos, removendo a carne morta da marca arruinada para aproveitar exclusivamente a estrutura óssea de classe mundial das fábricas e a vasta malha de distribuição logística. Onde antes pulsava o orgulho caipira e o sonho de uma família, agora opera uma esteira rolante perfeitamente otimizada para marcas europeias, apagando metódica e definitivamente qualquer vestígio sentimental do passado. E no fim das contas, a verdadeira e mais profunda tragédia da Chincariol não reside nos bilhões de reais vaporizados em multas com a Receita Federal, nem na humilhação pública das algemas policiais, e muito menos em ser vendida a preços de liquidação de garagem para potências estrangeiras. A tragédia absoluta repousa, de forma inescapável, na destruição de uma família. O ódio fraterno implacável, a ganância tóxica de primos que preferiram implodir o próprio barco a ceder o leme um ao outro, apagou um legado de resistência construído gota a gota com o suor de um imigrante humilde. Hoje, o que sobrou da nova Shin sobrevive apenas como um espectro desidratado nas prateleiras mais baixas dos supermercados de periferia, uma sombra pálida lutando por centavos. Não há mais estrelas da televisão, não há mais multidões cantando no carnaval, não há mais desafio aos deuses do mercado. O silêncio que agora envolve o túmulo corporativo da dinastia Chincariol é o silêncio pesado de quem chegou ao cume da montanha, apenas para descobrir que havia forjado a própria coroa com gelo, sob o sol implacável de sua própria arrogância. O experimento acabou. A queda do império Chincariol transcende a mera crônica de uma falência corporativa. Ela atua como uma parábola moderna e brutal sobre a fragilidade do sucesso que não está ancorado em princípios sólidos. A história da família de Itu nos ensina de maneira implacável que o tamanho físico de uma empresa, o alcance astronômico de suas campanhas publicitárias e a capacidade de seus mastodônticos tanques de aço nunca serão substitutos viáveis para a integridade institucional e a maturidade de governança. Quando a terceira geração decidiu que queria conquistar o Brasil inteiro de uma só vez, eles cometeram o erro fatal de não proteger a própria casa. A obsessão cega por derrotar o inimigo externo, a gigantesca Ambev, fez com que eles ignorassem o predador muito mais letal que já habitava os escritórios acarpetados de sua sede. A vaidade desmedida, a ilusão tóxica de impunidade perante a lei e, em última instância, a completa desagregação familiar. O fratricídio corporativo que se seguiu à devastadora Operação Cevada não pulverizou apenas balanços financeiros bilionários. Ele incinerou a essência, a alma e o legado centenário de Primo Chincariol. O capital japonês da Kirin e a frieza pragmática da Heineken atuaram apenas como os legistas de um império que a própria dinastia fundadora já havia envenenado de forma letal. No final, o melancólico colapso da nova Shin e de toda a infraestrutura industrial que a sustentava nos deixa uma reflexão empresarial profunda e inescapável. Corporações, não importa o quão ricas ou globalizadas sejam, são fundamentalmente ecossistemas humanos. Quando a confiança fraterna se estilhaça e a bússola moral é deliberadamente quebrada em nome do lucro imediato, não há injeção de capital asiático ou estratégia genial de marketing capaz de evitar o abismo. A segunda maior cervejaria do Brasil não despencou pela falta de consumidores sedentos nas ruas, mas sufocou na ganância silenciosa daqueles que nasceram com o dever de protegê-la. E você, o que pensa sobre essa tragédia corporativa? Acha que o destino da Chincariol poderia ter sido diferente se a família tivesse se mantido unida para enfrentar a crise de frente? Ou a queda já era um destino inevitável desde o primeiro litro de cerveja sonegado? Deixe a sua análise e opinião nos comentários abaixo. Se este documentário revelou para você a verdade oculta por trás das prateleiras dos supermercados, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Seguiremos dissecando as ascensões mais brilhantes e as quedas mais sombrias da história industrial. Muito obrigado por assistir e até a próxima.